E aí, pessoal, 100% beleza pura? Aqui é o Everton Pereira e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre hidráulica proporcional, onde nós falamos aí já em 2 vídeos sobre o sistema Open Loop e no primeiro e no segundo vídeo nós falamos sobre o circuito Closed Loop, que é o vídeo anterior a esse aqui. Se você então não viu, eu recomendo que você dê um pause aí agora e vá lá e veja esse vídeo. Eu vou deixar aqui na parte superior para você clicar e já ir direto para lá, beleza? É muito importante que você veja para que você consiga compreender bem o que nós vamos falar aqui agora. E antes da gente iniciar propriamente, né, eu gostaria de pedir para vocês que já deixa o like aí, nos ajuda demais, é uma atitude simples, você vai só clicar no like aí e nos ajuda muito no crescimento do canal e na divulgação de conteúdos técnicos, certo? Eu creio que a gente precisa ter mais disso no YouTube para que a gente possa realmente ter uma classe de profissionais cada vez mais forte. Afinal, ninguém ganha mais sabendo menos, não é assim? Mas, mais do que isso, nós temos qualidade no nosso trabalho para a gente conseguir cada vez mais melhores posições no mercado de trabalho, enfim. Então, se você gostou, tal, se você já tem gostado dos nossos vídeos, deixa o like aí, beleza? Bom, então vamos partir direto aqui para o nosso sistema. Isso aqui que vocês estão vendo já é o que nós tratamos, nós trabalhamos na semana, no vídeo anterior, certo? Então, o que, que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos implementar o componente de controle PID, tá? O controlador PID, que é o proporcional, integral e derivativo. Bom, o que, que nós queremos fazer nessa segunda parte aqui? Nós queremos enviar o nosso cilindro, dar um comando para que o nosso cilindro vá para uma determinada posição o mais rápido possível, com a maior precisão possível. A precisão a gente sabe que a gente já tem utilizando aqui o encoder, mas nós precisamos agora ganhar velocidade, digamos assim, do deslocamento do nosso cilindro e precisão também de posicionamento, as duas coisas juntas. Então, para isso, nós vamos inserir o controlador PID, está aqui. Como a gente quer movimentar tanto o avanço quanto o recuo do cilindro e tal, nós vamos utilizar também aqui o nosso gerador. Okay? Então, nós vamos utilizar aqui todos os componentes que nós vimos até agora. Bom, para a gente fazer isso, eu tenho que desconectar aqui o nosso encoder. Por quê? Por quê? O que vai acontecer aqui? O que nós queremos fazer agora é fazer com que esse controlador que passe a controlar a nossa bobina solenoide. Tá? Então, esse controlador aqui é que vai fazer isso. Como que ele vai fazer isso? Para ele fazer esse controle, ele precisa saber, por exemplo, onde é que está o meu cilindro e o que eu quero que ele faça. Então, o que eu quero que ele faça, a gente chama muitas das vezes de set point. Para onde eu quero que esse cilindro vá? Essa é a primeira pergunta que ele precisa saber, e é o que eu informo para ele. E a segunda é onde esse cilindro está atualmente, que é o que o encoder vai fazer. Por isso que ele precisa dessas duas informações. Entenderam? Então, com o encoder, eu vou falar para ele onde é que esse cilindro está atualmente e vou colocar aqui sinal constante, porque eu quero que ele vá e fique em determinada posição. Então, eu tenho que informar para ele para onde é que eu quero que ele vá. Eu tenho que informar isso para o controlador PID, para que então ele possa fazer as devidas correções e ajustes, né, em forma de sinal e enviar esse sinal, que é em forma de tensão, para a minha válvula, para a minha bobina solenoide aqui. Proporcional, evidentemente. Não é? Então, eu venho aqui, vou colocar mais uns voltímetros, só para a gente acompanhar aí, vocês acompanharem os valores e as alterações aqui nos valores de tensão. Então, o que é importante aqui é a gente entender o funcionamento desse PID. Ok? Por que ele precisa dessas duas informações? Letrinha aqui, só para ficar melhor.
Então, o PID ele vai precisar de saber onde o cilindro está e para onde esse cilindro vai. Aqui eu estou com aquele ajuste, menos 10 mais 10, como nós já falamos. Aqui é o painel dele, onde eu tenho o proporcional, o ganho integral e o ganho derivativo ou de derivação. Controle de qualidade de offset, menos 7 a 7, e aqui a nossa faixa que é de menos 10 a 10, como nós setamos aqui no encoder. Bom, quando a gente faz isso, deixa eu diminuir a simulação aqui. Quando a gente faz isso, o que na verdade nós vamos fazer é então indicar para esse cilindro onde é que ele tem que ir. Como aqui o offset está zero, ou seja, não está desbalanceado para nenhum dos lados, se você não entende isso, vai lá no nosso primeiro vídeo sobre sistemas proporcionais, que é Open Loop, né? Aqui nós vamos ver o que vai acontecer agora. Observem bem a movimentação do cilindro. Deixa eu enquadrar isso aqui melhor. Vou aumentar aqui agora. Um pouquinho. O que aconteceu? Observe que o cilindro está avançando. Ele vai parar no ponto zero. E aqui ele está fazendo o controle, por quê? Porque está meu sistema aqui senoidal, né? Vou colocar constante. Ele vai parar aqui na posição que a gente tinha ajustado. Ele está no meio por quê? Porque é zero. Aqui eu coloquei o menos 10 mais 10. Vocês lembram disso no vídeo anterior. Aqui eu coloquei constante, o offset zero. Então ele vai parar exatamente nessa posição central. Agora vamos ver essa questão que eu falei com vocês e como que funciona e como que trabalha esse circuito PID aqui. Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui um diagrama de estado. Um diagrama de comportamento aqui no nosso diagrama. E vamos colocar aqui o nosso cilindro. Vamos setar aqui para que ele nos mostre a posição e a velocidade. Aqui ele já registrou tudo que aconteceu, né? Aqueles recuos e avanços, tal, não interessa para nós. Vamos ver aqui agora como que ele vai trabalhar. Observe que o cilindro está avançando, o posicionamento aqui vai mudar, a velocidade subiu, está decrescendo. Isso porque ele está chegando na posição que nós queremos. Vou mudar aqui, colocar um valor maior só para a gente poder acompanhar com maior precisão, vamos dizer assim. Então, o cilindro está avançando, ele tem que percorrer. Nós colocamos aqui um curso total de 400 milímetros, mas como nós ajustamos aqui no PID, na verdade no gerador aqui um offset zero, e aqui no encoder nós colocamos de 10 a menos 10, ou seja, ele vai ficar no meio, né? Vai ficar no centro, ou seja, o objetivo desse cilindro aqui, desse sistema, é enviar esse cilindro para a posição de 200 milímetros. E quando chegar aos 200 milímetros, ele tem que parar. Então, esse é o nosso objetivo. Então, ele está avançando aqui, o cilindro parou. Então, pause aqui. Vamos ver aqui o cilindro. Vamos ver aqui, ó, posicionamento. A gente pode ver aqui, por exemplo, a posição, 198, 199, estão acompanhando. 200 milímetros, ele alcançou aos 3 minutos, aos 3 segundos, 312. Ok? Então, aos 3.300 ele alcançou os 200 milímetros. A velocidade dele aqui já era zero bem antes dos 3.300, né? Então, ou seja, parte desse movimento aqui foi por inércia. Mas ok, eu quero que vocês gravem isso aqui, ó. Os 3.300 ele alcançou os 200 milímetros. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos mudar aqui no controle PID o ganho proporcional. Vamos colocar esse ganho proporcional aqui em 5. Vamos deixar os outros inalterados. Mudamos aqui. Pelo mesmo jeito, ele vai avançar. Uma ação um pouquinho mais veloz aqui para nós. Ele está avançando.
E aqui a gente pode ver agora o que vai acontecer com o avanço e a velocidade. Vou pegar aqui, ampliar. Observem agora, deixar bem amplo aqui, o que aconteceu. Olha só, 197, nós estamos chegando aqui no 200, 199, 200. Aí 1.700. O outro foi 3.300, né? Aqui a gente tem, então, praticamente a metade do tempo. Certo? Quase a metade. Então, 1.650 vai dar 3.200, vai dar metade. Metade do tempo eu consegui com que esse cilindro chegasse à posição. Simplesmente mudando o ganho proporcional aqui para 5. E aqui, ó, na velocidade, observem que antes a velocidade ela caía rapidamente. Aqui, olha, ele se manteve com a velocidade alta até durante quase um segundo, com a velocidade máxima. Se ele demorou aqui para poder alcançar os 200 milímetros com 1 segundo, 645 aí, ó, e ele permaneceu com a velocidade máxima por quase um segundo, ou seja, a maior parte do tempo aí, 80% do tempo, vamos dizer assim, 90% do tempo ele se manteve com a velocidade máxima. 80%, né? Ele se manteve com a velocidade máxima, ou seja, uma aproximação muito rápida, e depois ele foi tendo essa velocidade decrescida, vamos chamar assim, foi tendo essa velocidade diminuída para que pudesse parar exatamente nos 200 milímetros. Porque depois tem uma variaçãozinha aqui, 200, né, 0,4 milímetros, mas é questão de precisão. Mas com isso, o que eu quero mostrar para vocês? O que isso aqui quer nos dizer? Está nos dizendo o seguinte, no circuito fechado aqui, que é o PID, ele vai observando a variação que está acontecendo no encoder, junto com o que eu setei, né, que eu ajustei para ele fazer, e aí ele vai calculando através desses ganhos aqui, no caso eu coloquei apenas o ganho proporcional, que é esse ganho proporcional, ele vai aumentando, né, vai ajustando a velocidade do cilindro, de uma forma bem simples, ele vai ajustando a velocidade do cilindro à medida que esse erro ele vai diminuindo também. Erro, pessoal, nesse sistema aqui, quer dizer a diferença entre onde o cilindro está e onde você quer que ele esteja. Ok? Então, se o meu cilindro aqui, por exemplo, nessa condição, ele está na posição 0, e eu setei para ele aqui no gerador que ele tem que estar na posição 200 milímetros, no caso, né? Ou em volts, a posição 0 volts, e ele está em menos 10, que é totalmente recuado. Então, à medida que esses valores vão sendo alterados aqui pelo encoder, o controlador PI dele também vai ajustando as variáveis, né, a abertura da válvula proporcional aqui para que o volume de óleo necessário, a vazão necessária de óleo chegue ao cilindro para que ele possa alcançar a posição. E tanto é que quando ele chega na posição, a válvula ela fica centrada, onde não há mais fluxo de óleo. Então, vou colocar aqui só para a gente ver também o que acontece, aumenta ainda mais o ganho proporcional. Vou colocar ele em 10 e vamos ver o comportamento aqui do nosso cilindro e questão do posicionamento e velocidade. Vamos ver se vai melhorar alguma coisa. Observem que a válvula aqui está totalmente aberta para o cilindro avançar e ele foi ajustando ela para a posição 0, a posição central, para que o cilindro pare na posição que a gente designou. Vamos ver o que aconteceu aqui com a questão dos tempos e da velocidade aqui. Ó. 196, 200, 1.435, antes a gente tinha 1.645, né? Então, eu tive aqui uma leve melhora. Para e diminuir aí em 2 décimos de segundo. Não vai fazer muita diferença na Fórmula 1, né? Mas, de qualquer forma, eu diminuí aqui em 2 décimos o tempo de avanço desse cilindro até a posição designada. A questão da velocidade manteve-se a mesma, praticamente. Né? Ele até permaneceu um pouquinho mais de tempo, a velocidade maior, mas significante. Mas aqui eu tive 2 décimos de ganho. Se a gente lembrar aqui da primeira situação,
Esse cilindro ele demorou 3,3 segundos para chegar no ponto designado e agora a gente está conseguindo isso com menos da metade do tempo. Imagine você o impacto disso na produtividade. Então, na hidráulica proporcional e nesse sistema closed loop, a gente tem essa vantagem, né? Ou nós temos essa possibilidade de ganhar tempo simplesmente alterando alguns dados da nossa placa controladora, sem eu precisar mudar a válvula, sem eu precisar mudar a vazão da bomba, sem eu ter que instalar outros sistemas de controle de vazão, eu consegui melhorar essa característica. Tá? Bom, as outras características que integral e derivativo, né, ou derivada, né, KP, KI, KD, essas outras variáveis aqui, elas são variáveis que elas vão ter comportamentos distintos conforme o que você precisar. Tá? Movimentos dinâmicos, se você quer uma parada ou um amortecimento no final de curso aqui, se você quer que ele chegue à posição que da metade do curso, no nosso caso aqui 200 milímetros, mas você quer que alguns milímetros antes ele chegue de uma forma mais suave. Enfim, esses outros controles de comportamento do cilindro, a gente trabalha utilizando esses outros valores. Mas isso aqui, pessoal, é uma área de estudo bastante ampla. Tá? Num vídeo tão curto assim aqui no YouTube, não dá para a gente explicar todos esses detalhes de forma que fique bem entendido e com circuitos, né? Então, é uma área bastante interessante, ela entra numa área que eu chamo de hidráulica avançada, onde você tem sincronização de cilindro, onde você tem ajuste de bombas com vazão variável, entra controle load sense, entre outras coisas. Então, é uma área bastante interessante. Tá? À medida que o tempo nos permitir, no futuro, a gente pode trabalhar nessas questões, até quando eu tiver um software mais robusto um pouquinho, né? Porque essa versão demo ela limita um pouco, mas à medida que nós formos estudando esses detalhes aqui, vocês vão perceber como é interessante essas possibilidades aqui de controle. Lembrando que isso é interessante quando você realmente precisa desse tipo de controle, tá, pessoal? Não adianta simplesmente, não, hidráulica proporcional é melhor que tem, eu vou colocar no meu sistema, lá vou gastar um bom dinheiro. Só para vocês terem ideia, essas placas PID, encoder e tal, esse sistema proporcional aqui, didático, chega a custar mais de 90 mil reais, didático. Agora você imagina isso industrial, certo? Então, é uma tecnologia bastante interessante, mas vocês estão vendo que ela já exige um conhecimento maior, dá um resultado fantástico, mas você tem que ver se esse resultado ele é necessário para o seu setor. De qualquer forma, é uma área muito interessante, eu recomendo que vocês busquem conhecimento nessa área. Aqui no canal a gente vai sempre ajudar, é claro, não é? Vocês podem ficar à vontade em deixar aí as dúvidas nos comentários, mas realmente é uma área, eu gosto muito dessa área, né? Então eu sou muito suspeito em falar. Beleza? Então, se você gostou, mais uma vez, né, compartilhe esse vídeo, curta se você ainda não curtiu. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Deixe suas dúvidas, críticas, sugestões aqui nos comentários. Tem os vídeos que eu coloco, o pessoal não deixa comentário, ou, né, não deixa um like aí. Faz esse esforço aí, pessoal. Dá uma ajuda para a gente, para que a gente continue realmente fazendo trabalhos assim de qualidade, beleza? O objetivo aqui é, como eu disse no início, é ajudar vocês, e isso me ajuda também, evidentemente, nos ajudar a realmente sermos profissionais melhores, sermos profissionais realmente diferenciados e que vamos fazer a diferença onde a gente trabalha para a nossa própria vida, na nossa própria carreira. Beleza? Então, nisso aí, conte conosco, estamos juntos nessa empreitada. Muito obrigado aí e até a próxima.